Tudo bem, gente? Graças a Deus estamos novamente aqui para mais uma aula do Imersos. Nós sabemos que Deus tem falado muito conosco em tudo isso aqui, que Ele nos proporciona da Sua Palavra. E cada dia Ele fala de uma forma diferente. E essa palavra de Gênesis, eu falei logo no começo de vocês, eu passei anos estudando Gênesis, eu amo muito o criacionismo. E Deus tem falado de uma forma mais diferente ainda. E nós chegamos aqui até um momento que eu amo, né? Que foi sobre o dilúvio. Falamos sobre os gigantes também da terra. E hoje nós vamos estar falando sobre um momento muito importante da palavra, que é o momento pós-dilúvio. O momento em que Noé, ele começa a lavrar a terra. Aquela promessa que Deus fez, aquele mandamento na realidade, né? Que Deus fez para Adão, falou, você vai lavrar a terra. Noé não tinha como não dar continuidade, ele era, vamos dizer, o segundo Adão, né? Não, seria o terceiro, né? O segundo Adão foi Cristo, mas ele era como se fosse uma continuidade de Adão. E aí ele começou a lavrar a terra. E nesse momento é que ele começa a lavrar a terra, aqui no final do capítulo 10 é que nós vamos estar estudando hoje sobre isso e provavelmente vamos conseguir chegar ali até a confusão das línguas e depois talvez já entramos hoje em Abraão. Vamos tentar ver onde a gente consegue fazer o mais rápido possível para termos ao mesmo tempo um estudo mais detalhado, né? Mas nós não conseguimos aqui nos aprofundar muito por causa do nosso tempo. Mas eu louvo a Deus porque Ele é tão magistral que independente de tempo ou de qualquer outra coisa, Ele nos concede que estejamos aqui na presença dele. Então, gente, vamos lá. No final do capítulo 9, Noé, ele planta uma vinha. Olha o que a palavra diz sobre isso. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, desde seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos que fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e indo virados para trás cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos seja a seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã também por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. É algo assim tremendo que nós não podíamos deixar passar por uma passagem como essa, que é o momento em que Noé está começando novamente a humanidade, ele e seus filhos, como nós sabemos, e as suas noras, ele, sua esposa e seus filhos, e aí Noé de repente, pensem bem, ele está começando a lavrar a terra, ele lógico trouxe sementes dentro da arca, ele tinha coisas plantadas e tal, e foram várias formas de semear. Com certeza o Espírito Santo foi dando as sementes que ele tinha que manter vivas lá na arca, porque tudo foi destruído pela água. Então ele manteve aquela semente. Uma delas foi da vinha, né? Por isso que nós bebemos vinho hoje, bebemos suco de uva tão gostoso hoje, porque ele manteve, né, essa semente. E aí o que acontece? Ele plantou uma vinha e, obviamente, como já eles bebiam vinho antes, ele sabia que isso alegrava o coração e Deus nunca falou nada contra o vinho, ele disse, você não pode se embriagar, mas Noé fez isso. Eu creio que ele estava tão feliz de estar começando a humanidade de novo e de Deus ter esse cuidado com ele, ter salvo ele e a sua família, que ele se embriagou. E nesse momento dele se embriagar, tem coisas que hoje nós não entendemos muito, que hoje, por exemplo, muitas vezes, sei lá,
o filho e a filha vê o pai ou a mãe nus depois de sair do banho, alguma coisa normal, mas a nudez que fala ali não é desse tipo de nudez, mas está falando de descobrir a vergonha, que seria algo que ele fez errado. E ali é o problema de Canaã, e que é Deus falando já conosco hoje sobre muitas vezes os nossos problemas. Nós vemos o nosso irmão, no caso ele era o próprio pai, além de irmão na fé, porque também acreditava em Deus, mas o próprio pai fazendo algo que não era para ser feito, ele não deveria se embriagar, ele se embriagou. E você ir, o que chamamos hoje de fofocar, né? Na realidade, Canaã, ele foi fofocar. Então, a atitude dele que foi o problema, entendeu? A maneira, ele viu o pai daquela forma, ao invés de ele fazer que nem os dois irmãos fizeram, não, vamos esconder a vergonha do nosso pai. E não era a vergonha de estar nu, mas a vergonha do que ele tinha feito, entendeu? Então, não vamos espalhar isso. E às vezes nós vemos os nossos irmãos fazendo coisas erradas, coisas que não deveriam fazer. Às vezes nem é um pecado, mas é uma coisa errada que a pessoa fez. E ao invés de nós irmos ajudar o nosso irmão, o que seria cobrir a vergonha do seu irmão hoje em dia, seria você ir lá com o seu próprio irmão, você com ele e falar: irmão, o que você fez aqui não está legal. Tentar o mínimo de pessoas possível saberem daquilo, mas a própria pessoa sim saber. Entendeu? Então, eu louvo a Deus porque muitas vezes Deus tem nos ensinado isso hoje em dia, como nós não devemos tratar os nossos irmãos. E nós nunca devemos fazer o que Cã fez, expor os nossos irmãos, expor a vergonha dos nossos irmãos, mas sim chamar para perto. E a palavra de Deus ela fala sobre isso: quando você corrige um irmão e esse irmão é sábio, ele vai te amar. Mas quando você corrige alguém que é tolo, ele vai se voltar contra você e querer te despedaçar. Então, é onde você também vai descobrir qual dos seus irmãos é tolo e qual dos seus irmãos é sábio. Isso é muito importante, nós sabemos com quem nós andamos. Então, Deus, ele muitas vezes ele nos dá essas oportunidades. Nós vemos a fala dos nossos irmãos e com um porquê. Tem sempre um porquê. Outro dia um irmão chegou e falou para mim, era um discípulo meu, ele falou assim: por que Deus está mostrando essas coisas erradas que o irmão lá está fazendo? Aí eu falei assim: por quê? Você não faz ideia? É porque Deus quer me apoiar, né? Ele quer me deixar chateado de ver essas coisas. Não, na verdade o que Deus quer é que você ore pelo seu irmão, quer que você ajude o seu irmão. Ele te mostrou, ele tinha um propósito de mostrar a vergonha do seu irmão. É para que você vá lá e corrija com amor o seu irmão e traga ele para perto e fala: irmão, aqui eu vou te mostrar como é, porque eu não tenho esses erros, mas eu tenho outros erros, e quando você vê também me mostre, e aí ajudar o seu irmão, e você vai ganhar o irmão seu se ele for sábio. Então, é o que Cã deveria ter feito e ele não fez. Mas olha o que, por causa do que ele fez, isso é muito importante. Às vezes nós não entendemos o que pode nos trazer as consequências do que nós fazemos. Devido a isso que ele fez, ele foi amaldiçoado pelo próprio pai. E bênção e maldição é uma coisa muito séria até hoje. Naquela época era levado mais a sério, mas até hoje continua sendo sério diante de Deus, mas os seres humanos não levam muito mais, tipo pedir a bênção dos pais, essas coisas assim. Nós vamos ver mais para frente o que isso tornou Abraão, Isaac e Jacó, em quem eles se tornaram por causa da bênção. Então, olha só o que ele fez. Ele amaldiçoou Cã, mas o principal que nós queremos falar hoje é sobre Sem. Olha o que ele disse de Sem, no versículo 26 do capítulo 9, ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Vocês sabem o que, no caso, Sem, ele se tornou por causa disso. Vocês já devem ter ouvido falar, para ficar mais claro, para entendermos melhor, sobre os semitas, né? Hoje nós sabemos que a descendência dos judeus, os judeus são chamados de semitas também. Então essa descendência que eles trazem é justamente essa descendência de Sem. Olha só aonde foi parar. Tem um determinado momento, nós vamos ler um pouco mais na frente, que os homens começam a adorar a Deus, né? Nós já vimos, aliás, um pouco atrás, que os homens começam a adorar a Deus. E nesse momento que os homens começam a adorar a Deus, existe uma sequência genealógica nisso. Essa sequência chega até Noé. De Noé, essa sequência passa, não é para os outros filhos, olha, passa para Sem. Ele era o mais velho e Noé abençoa o mais velho, que isso torna justamente o que nós vemos até hoje, né, em relação aos primogênitos. Jesus é chamado de primogênito também, de Deus. Então, nós vemos a importância de uma bênção sobre o seu primogênito. E nesse momento Noé faz isso. Ele abençoa Sem de uma tal maneira que a descendência de Sem se torna uma nação.
Sem ele começa a trazer para até os nossos dias de hoje, e nós vamos já chegar nos dias de hoje para ficar mais fácil entender, uma nação que se chama Israel. Então olha só de onde vem isso. Os judeus são chamados de semitas porque eles são uma descendência direta de Sem. Olha o nível da bênção que Deus trouxe sobre Sem pela boca de Noé naquele dia, de se tornar uma nação que hoje é chamada a nação de Deus, a nação de Israel. E que pela misericórdia de Deus ainda sobre Abraão, Deus fez uma promessa que todas as nações seriam benditas por causa da fé dele. E hoje nós, gentios, que não somos descendentes diretos de judeus, nós nos tornamos essa nação, a nação de Israel, por intermédio de Jesus Cristo. Então olha só o que virou isso, uma bênção. É muito forte, irmãos. A gente às vezes precisa entender o que é bênção e o que é maldição. Uma bênção trazida daquele pai sobre a vida de Sem, ele se tornou uma nação que hoje nós vemos como uma nação bendita de Deus. Então esse momento eu não tinha como eu não passar por ele, de tão forte que é isso aqui. E nós precisávamos entender o que acontece. Eu falei para vocês que eu não iria trazer a genealogia, seria espetacular trazer um estudo sobre genealogia, tem estudos fantásticos sobre a genealogia. Mas nos levaria muito tempo, é algo muito detalhado mesmo, né? Então eu vou ter que estar passando aqui pela descendência de Noé. Ele viveu, imagina quantas pessoas nasceram, 950 anos gerando filhos. Então foram muitas pessoas que nasceram de Noé e que nasceram dos seus filhos também, né? Em alguns momentos nós vamos passar por essa descendência em relação ao tempo que eles viveram. Porque não sei se vocês lembram lá atrás que eu falei sobre os gigantes na terra e que uma das coisas que Deus tem me dado, mas que isso não está escrito na Bíblia, e como nós já falamos, tem várias vertentes. Mestre Isaías trouxe uma vertente aqui sobre isso, sobre estudos que falam sobre esses gigantes que existiram na terra, os nefilins, e Deus me deu um estudo também sobre esses nefilins, que seria uma descendência direta de Adão e Eva, que Adão e Eva seriam gigantes também, e os filhos deles também seriam gigantes, e aí foram nascendo esses gigantes até chegar em Noé, e Noé, digamos, seria um dos últimos gigantes, e que depois dele as pessoas começaram a diminuir de tamanho, mas ainda existiam gigantes depois, que nós vemos em várias passagens da Bíblia, não somente Golias. Golias era, digamos, um dos últimos gigantes mesmo. Hoje nós vemos pessoas gigantes também, de 2,5 metros e meio até de altura, jogadores, mas são anãos, né, perto desses gigantes, que eu creio que iam por volta lá dos seus 10 metros para poderem dominar os dinossauros. Então, só dando uma recapitulada nisso, para que nós possamos entender que eu falei lá atrás, nos primeiros estudos sobre isso, e que nós vamos passar por alguns momentos em que descendentes de Noé começam a idade a diminuir, porque Deus fala isso, nós já lemos sobre isso, que Deus não ia contender com o homem eternamente, porque imagina isso, se os homens vivessem até hoje quase 1000 anos, como que seria? Teria pessoas de 1000 anos atrás convivendo conosco. Então seria muito complicado isso, e até onde iria essa humanidade. Então Deus falou que a partir daquele momento do dilúvio, o homem só viveria até 120 anos, e nós vemos que é isso hoje. O máximo que as pessoas vivem é 130 anos, pessoas que chegam, como eu vi outro dia atrás, uma mulher chegou a 127 anos, mas é muito raro e muito difícil, porque é essa média que Deus falou que nós chegaríamos. Então a gente vê que a humanidade está diminuindo a idade dela, e nós vemos que em alguns momentos aqui nós vamos ler sobre isso. Então, o que eu estou explicando para vocês, eu não vou passar pela genealogia inteira, mas em alguns momentos eu vou ter que parar e falar, olha, tá vendo, gente? É disso que eu estava falando. Esse aqui viveu 430 anos, esse aqui viveu 380 anos, e foi diminuindo até chegar no homem que era Abraão, que já viveu 145 anos, e depois Moisés, que viveu 120 anos. Então, gente, nós vamos ler agora algo assim bem interessante. Nós vamos pular para o capítulo 11. Vamos ler o final do capítulo 10, só para dar uma sequência disso que nós estávamos falando. E vamos entrar no capítulo 11 e falar sobre a confusão das línguas, para depois voltarmos nessa genealogia que está diminuindo a idade, porque a partir daí, depois da confusão das línguas, a idade começa a diminuir. Aí o que acontece? No final do capítulo 9, versículo 30, fala assim, olha: e foi a sua habitação desde Messá, indo a Cefar, montanha do Oriente. Está falando sobre os filhos de Joquitã, né? Estes são, aí aqui fala do final da genealogia, estes são os filhos de Sem. Aqui no capítulo 9 fala, depois
Lê sobre a genealogia e pede para Deus te falar algumas coisas. Ele já me falou coisas tremendas sobre as genealogias e por que esses nomes estão aqui na Bíblia. E aí o que acontece? Ele fala assim no 31. E estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E destas foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. Foi de Noé e os filhos dele. E os filhos dele não só Sem, Cã e Jafé, mas digo toda a descendência, porque antes os filhos, mesmo os netos eram chamados de filhos também, os bisnetos eram chamados de filhos também, porque tinha aquela descendência. E o que acontece, gente? A partir daí, eles entram no capítulo 11, que é muito interessante. A terra começou a se espalhar e se encher. E conforme a terra foi se enchendo, diz aqui o versículo 1, olha, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Isso é algo assim muito importante, nós vamos ter que estudar um pouco sobre isso aqui. Olha o que fala aqui. E aconteceu o quê? Partindo eles do Oriente, de lá do Oriente, onde começa toda a humanidade, continua ali depois de Noé também, quando a arca pousou ali no Monte Arará, era Oriente também, então a vida começa ali no Oriente, são as nações mais antigas da terra. Então o que acontece? Nesse momento, eles vieram e habitaram ali no vale de Sinar. E disseram uns aos outros, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal, caiar a terra. Né? Quer dizer, fizeram como os tijolos muito fortes. Quando ele fala assim de queimar bem, é deixar o tijolo tão forte que ele fica como se fosse pedra, né? Porque eles tinham que ser fortes, eram tijolos enormes, porque eles iam construir mais do que pirâmides, era uma torre que eles queriam que tocasse no céu. E aí eu vou falar para vocês assim, espera aí, hoje a gente vê edifícios altíssimos e todo mundo fica maravilhado, você vai lá para Dubai, os edifícios maiores da terra, aquela coisa toda, é nada perto do que eles estavam fazendo ali. Por quê? Aí você vai dizer, mas a tecnologia de hoje, perto daquela tecnologia, gente, a tecnologia daquela época era braçal, era tecnologia também humana, mas era muita tecnologia de quem pensava, de quem tinha atitudes mesmo que deveriam se ter em relação a, peraí, eu vou pensar bem antes de fazer. Mas pessoas muito inteligentes, descendentes ali diretos de Noé, imagina a inteligência de Noé, que Deus deu para ele as medidas da arca, tudo, mas a inteligência dele para fazer a arca. Então pessoas muito inteligentes, pessoas que, até eu li outro dia um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, e eles acreditam que, na realidade, esses nossos descendentes, esses nossos antepassados eram extraterrestres que vieram para a Terra e construíram as pirâmides e todos esses monumentos enormes, mas não é isso. Na realidade, o que acontece é que eram pessoas descendentes de Noé e ainda eram gigantes na Terra, porque para eles fazerem essas coisas enormes, sem os guindastes que existem hoje, tudo, era muita coisa braçal, mas muita coisa com manivelas e tudo mais, só que eram pessoas, além de inteligentes, pessoas fortes, pessoas gigantes, para conseguir construir uma torre dessa, ao ponto de Deus olhar e falar, deixa eu descer lá para dar uma olhada no que eles estão fazendo ali, porque o negócio ali é sério. E olha o nível da seriedade, e que Deus viu o quanto era sério isso. Eles se puseram no coração para fazer, e olha que Deus falou sobre isso assim, olha. Eles disseram, edifiquemos uma cidade, versículo 4, e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos um nome. E olha só, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Eles sabiam a importância do nome, eles sabiam a importância de você ter algo no coração e um propósito de fazer as coisas. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre dos filhos do homem edificavam. E o Senhor disse, gente, olha só o que Deus disse sobre essa torre de Babel, que o negócio aqui é sério. Olha o que Deus disse. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Olha, irmão, como é sério quando você decide fazer alguma coisa sendo um. Eu louvo a Deus porque aqui, o que Deus quer falar conosco nesse texto aqui é sobre a importância de você ser um com o seu irmão. Hoje nós louvamos a Deus porque nós não faríamos mais como esse povo da Torre de Noé fez.
Mas não porque ser uma língua só, porque esse é o desejo da humanidade desde então. Hoje nós vemos que o Google Now e vários outros aplicativos também, eles tentam traduzir as línguas simultaneamente, e o desejo é que haja um tradutor universal, para que na língua que você tiver, você só coloca lá o tradutor e você já pode falar qualquer outra pessoa em outra língua. Esse é o desejo hoje da humanidade e sempre foi o mesmo desejo. Mas tem um porquê disso, porque a humanidade sabe, está no coração da humanidade isso aqui, que quando nós somos um só no que fazemos, o que a gente pode fazer. Não tem restrição. Óbvio assim, não tem restrição para que você possa fazer. Por isso que Jesus disse, olha, vocês farão coisas ainda maiores do que a que eu fiz. Foi isso que Jesus quis dizer quando vocês forem um. A diferença de hoje sermos um é que nós podemos ser um em Cristo. E aí onde está toda a diferença mesmo. Quando você é um em Cristo, a sua intenção não é somente fazer uma torre para que você seja conhecido na terra inteira e para que ninguém possa te espalhar e querer ser grande, ser um grande homem ou uma grande mulher. Na realidade, a diferença é toda essa. Quando você quer ser um em Cristo, você quer que Cristo seja o grande, que Cristo seja o maior e que você diminua, como João falou para nós, que eu diminua e que Cristo cresça. Nesse momento, quando você entende isso, e quando a igreja como um corpo só entende isso, se torna um, não tem restrição nessa terra para o que Jesus pode fazer quando você toma Ele como direção da sua vida. Então é disso que o Senhor está querendo falar conosco aqui, que nós possamos entender isso e que possamos viver isso, sermos um como igreja. Paulo lá na frente explica como é isso, nós vamos estudar sobre isso também, como é ser um como igreja. A partir daí, meus irmãos, um como igreja, com Cristo sendo cabeça, não vai ter restrição nessa terra, não vai ter ninguém que possa ir contra nós, nem as portas do inferno prevalecerão, e todas as almas que Jesus quer que a gente alcance, nós vamos alcançar. Então vamos trabalhar isso na nossa vida, no nosso coração, para lutarmos e aprendermos a ser um com os nossos irmãos. Amém, gente? Meu tempo aqui está acabando, né? Passa rápido demais, não dá nem para entender essa rapidez aqui, de como isso passa. Mas eu amo estar falando com vocês, eu peço que vocês possam estar divulgando esse nosso estudo aqui do Imersos. A nossa igreja tem uma intenção de alcançar as nações, nossa igreja é uma igreja missionária, e para isso é necessário que nós tenhamos base, e a nossa base é a palavra, a nossa base é Jesus Cristo, que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então que você possa levar essa palavra para as almas que você conhece, que você possa divulgar esse link, que você possa compartilhar com seus irmãos, possa compartilhar com quem não é irmão também, e que Deus possa usar você grandemente para que nós possamos ser um em Cristo. E aí sejamos abençoados e possamos crescer de uma forma saudável como Jesus quer que a gente cresça como um corpo. Amém, gente? Então obrigado por ouvir-nos novamente, obrigado por essa oportunidade e que Deus abençoe vocês até a vinda dele. Tchau, tchau, gente.